O Renascimento é provavelmente o estilo artístico mais conhecido e mais famoso de todos. Ele aconteceu ali antes e depois do ano 1500, durou mais ou menos, dependendo dos parâmetros que se usa para definir o Renascimento, algo entre 100 e 200 anos, e ele é até hoje uma das maiores influências na história da cultura da humanidade. O Renascimento, diferentemente de outros estilos artísticos, é um estilo que batizou a si mesmo. Os artistas daquele período diziam que a arte tinha sido destruída durante a Idade Média e que ela estava, portanto, renascendo naquele momento ali na Itália. Daí eles utilizarem para falar da própria época como Renascimento. O Renascimento ele tem raízes que a gente vai imaginar, obviamente, na arte grega e romana, mas que ele tem outras raízes bem imediatas, fincadas ali na Idade Média. Por exemplo, a passagem do feudalismo para o capitalismo e levou a um florescimento financeiro e onde tem dinheiro para financiar as artes. Então, a gente tem o Renascimento também, entre outras coisas, consequência do grande enriquecimento que a gente teve a partir do surgimento das rotas comerciais ali, né, na época das cruzadas até o fim da Idade Média. Um outro fator importante no Renascimento foi a circulação de informações, a disseminação do conhecimento, causado sobretudo pela invenção da imprensa de tipos móveis por Gutenberg. Essa invenção fez com que os livros deixassem de ser simplesmente objetos caríssimos feitos à mão individualmente, para se tornar objetos produzidos em maior quantidade, em massa, o que permitia um barateamento do custo e uma popularização da informação. O Renascimento também é consequência, de certo modo, do humanismo medieval. O humanismo, que já existia mais ou menos 100 anos antes, ele tinha já produzido obras importantes ao redor ali de 1300, 1350 até 1400, e esse humanismo é uma revisão do mundo, é uma revisão dos valores, colocando o homem como parâmetro de organização do universo. É uma coisa que parece relativamente óbvia para a gente hoje, mas que na época foi revolucionária e que resgata, de certo modo, o antropocentrismo que existia na cultura grega e na cultura romana. Chegamos assim então à valorização da cultura clássica greco-romana. Uma rejeição muito forte que os artistas desse período do Renascimento tiveram da arte gótica, sobretudo das catedrais góticas, estava ligada a uma revalorização do classicismo grego e romano, principalmente romano no caso, porque o Renascimento ele ocorreu na Itália, então a influência mais imediata que eles tinham da arte clássica era da arte clássica romana. O desenvolvimento do conhecimento, que vem desde lá antes, né, já pela criação das universidades e o desenvolvimento do conhecimento, vai levar a uma série de descobertas científicas, como, por exemplo, sobre o corpo humano, sobre o funcionamento da gravidade, do sistema dos astros, dos planetas, né? Na forma dos astros. Uma série de pesquisas foram desenvolvidas e foram mudando completamente a concepção de mundo que se tinha nessa época. E tudo isso ligado à
um grande florescimento, uma grande explosão criativa na Itália principalmente. A arte do período gótico, ela não é uma arte pobre. A gente já tinha uma arte extremamente sofisticada, requintada, elaborada. Um bom exemplo é essa Madonna do Duccio di Boninsegna. Ele pintou esse quadro ali ao redor do ano 1300. A gente tem Maria, Nossa Senhora, com o menino Jesus no colo. E a gente tem aqui, por exemplo, um fundo dourado. Esse fundo dourado não significa que ela estivesse na frente de uma parede dourada. Ele fez uma representação somente dela, mas como isso não é uma escultura, isso é uma pintura, existe um espaço ao redor e esse espaço foi preenchido com dourado. Então, esse dourado é o dourado da pintura e não um dourado da cena onde ela se enquadra. Não existe profundidade de campo e não existe uma ideia de cenário ao redor dela. A gente tem sobre aquele arco alguns anjos como que olhando por eles do céu. Mais ou menos 200 anos depois, pouco menos de 200 anos depois, a gente tem essa Madonna do Giovanni Bellini, um pintor veneziano. Aqui a gente tem uma cena muito parecida, Maria praticamente na mesma posição, com o menino Jesus no colo, e inclusive a mesma veste azul, com pano brancos e vermelhos, mas a gente tem uma mudança completa aqui. O que a gente tem nesses 2 anos de intervalo? Uma figura mais realista, uma noção de volumes mais definida, uma noção de profundidade, a gente tem um na frente e atrás, existe até mesmo uma cenografia, uma paisagem colocada ali por trás, e existe uma preocupação maior com a representação da luz, das formas, do planejamento, né, das formas humanas, de tudo isso. Nesses 200 anos, uma série de inovações técnicas foi primordial para que essa transformação acontecesse. A primeira dessas, uma das mais importantes, é o surgimento da tinta a óleo. As tintas utilizadas na Idade Média eram tintas à base d'água, que a gente chama aqui de têmperas. Temperar é misturar. Então, como os artistas preparavam as próprias tintas, a gente chama essas tintas de têmpera. Um bom exemplo de têmpera hoje em dia é, por exemplo, o guache. O guache é uma têmpera, a aquarela também, de certo modo, mas as tintas à base d'água, elas têm uma peculiaridade importante. A primeira delas é que elas secam muito rápido. Então, quando você dá uma pincelada, a tinta já secou, não dá tempo de você preparar uma segunda cor ou aplicar uma segunda cor ali e fazer misturas. Então, visto de perto, a gente tem isso nessa imagem. Ali no rosto, que de longe parece um volume suave, de perto a gente percebe que ele é feito de pequenas pinceladas de cores diferentes. Observe a maneira do olho, como ele é bem marcado, a linha de contorno, a parte central da pupila. Então a gente tem nas tintas à base d'água, na têmpera, né, pintar com uma cor. Quando você vai pegar a segunda cor para pintar, a primeira praticamente já secou. Uma outra característica que é marcante das tintas à base d'água, quem já usou algumas dessas tintas já percebeu isso, é que quando a tinta está molhada, ela tem uma cor um pouco mais escura e na hora que ela seca, ela clareia. Então a gente tem uma diferença de tom da tinta molhada, da tinta que a gente tem no próprio pincel, para a tinta seca, o que faz com que a gente tenha que fazer testes na tinta, nos pedacinhos de papel e deixar ela secar para ver qual vai ser a cor pronta depois de pintada, ou trabalhar meio que na intuição de que cor que vai ficar quando você terminar.
A tinta a óleo, ela ultrapassa esses limites. Aqui a gente tem um quadro de Rafael, pintado em 1506, a Madonna do Prado, onde a gente tem um volume mais estabelecido, mais definido nessas figuras. A gente percebe isso aqui no rosto. Observem como que aqui não existem as pinceladas, a gente praticamente não percebe as pinceladas, é o tipo de técnica que alguns artistas chamam de pintura de pincelada lambida, né? Ela é toda lisa. Como que isso é possível? Com a tinta óleo ela seca bem mais devagar. Na verdade, ela não seca necessariamente, o óleo não evapora da pintura, que esse que seria o processo de secagem. O óleo da tinta, ele se combina com o oxigênio da atmosfera, passa por uma reação química e se solidifica. Então, como esse processo é lento, eu posso pintar uma cor, ir na minha paleta, pegar uma outra cor, pintar e depois com o pincel ir misturando as duas cores na tela de modo a obter essas gradações suaves que a gente vê. Então, essa invenção da tinta a óleo ela foi revolucionária para as ambições realistas dos artistas dessa época. E isso foi muito importante. Então, eu tenho uma tinta que mesmo depois que ela seca, eu posso saber exatamente a cor que vai ficar, porque ela não vai mudar. A tinta seca, como ela não tem evaporação de água, né? Depois que ela seca, que ela se combina com o oxigênio da atmosfera e endurece, ela permanece da mesma cor que estava molhada, e também eu consigo fazer essas gradações suaves na tela. Aqui a gente vê a diferença de uma técnica para outra com esse intervalo mais ou menos aí de 200 anos. Outra invenção importante nesse período foi a chamada perspectiva matemática. Perspectiva, de um modo simples, seria a maneira de representar sobre uma superfície bidimensional da tela um objeto que é tridimensional. Por exemplo, quando eu olho uma rua, estou de frente para a rua e a rua vai diminuindo de tamanho diante do meu olhar, essa profundidade, né, dessa rua, ela é tridimensional. Se eu desenhar no papel, representando com um ponto de fuga esses objetos que vão diminuindo, como as árvores ou as casas, eu vou projetar na superfície do papel, em duas dimensões, esse objeto, essa rua, que é tridimensional. Nisso consiste a perspectiva. Na arte grega e na arte romana, na pintura, já havia perspectiva, mas ela era feita de maneira mais ou menos intuitiva e, às vezes, um pouco deformada. No Renascimento, eles descobriram uma maneira matemática de representar esses objetos. Aqui a gente tem, no início do século XV, 1400 e alguma coisa ali, um estudo da representação de um vaso feito matematicamente por um pintor italiano chamado Paolo Uccello. E essa representação não é de um vaso que existia, ele não olhou para um vaso e desenhou. Ele fez o projeto matemático do vaso e fez o cálculo matemático do desenvolvimento tridimensional desse objeto aqui na superfície. É interessante observar, diante de um desenho desse, como que ele se parece como hoje em dia a gente faz a computação gráfica. Na computação gráfica, os objetos são construídos por modelos matemáticos como esse, que depois recebem cor, textura, material, transparência, brilho, iluminação, e que leva à composição realista daquele objeto. Pois bem, os pintores do Renascimento pintavam exatamente dessa forma. Eles não punham um objeto diante dos olhos, um prédio, e desenhavam aquele prédio que eles estavam vendo. Isso até acontecia, mas era raro.
Isso acontecia, por exemplo, nos retratos, né, que eram feitos a partir do próprio modelo. Mas boa parte dos edifícios que são representados na pintura do Renascimento italiano desse período são prédios inventados e construídos matematicamente através dessa representação matemática da perspectiva. A gente vê isso nesse estudo de pintura de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele começou a pintar uma tela que era uma representação da adoração dos Reis Magos, e ele precisava de um cenário de fundo. Então, aqui ele fez um estudo do cenário de fundo dessa pintura. A gente tem aqui camelos, pessoas, cavalos, escadas, mas a gente observa pelo chão quadriculado em perspectiva que ele vai colocando os objetos aqui nesse chão e utilizando esse ponto de fuga central, né, para onde convergem as linhas, como referência da profundidade. Ele transferiu esse desenho para a tela e a gente vê aqui, na tela que não foi terminada, essa tela está inacabada, a gente vê aqui na frente os personagens principais, né, Maria com o menino Jesus, José ali atrás, e os reis magos e várias pessoas adorando o menino, trouxeram presentes para ele. Lá atrás a gente vê a aplicação daquela perspectiva que estava no estudo no papel. Ele fez primeiro o estudo no papel, transferiu para a tela e começou a fazer a aplicação dos volumes da tela antes de aplicar a cor. A gente vê que é muito parecido com a computação gráfica. Ele primeiro fez o estudo na forma de arames, né, aquelas estruturas de linhas, transferiu para cá. Ele pinta o quadro todo em preto e branco para fazer um estudo dos volumes, e depois do preto e branco ele pinta novamente por cima, agora aplicando as cores para obter o resultado final. É um processo muito parecido com a maneira como é feita a computação gráfica hoje em dia. Eis aqui um exemplo bem conhecido disso. São umas 3 tabuinhas dessa pintura aqui na madeira, representando uma chamada cidade ideal. Por que ideal aqui? Ideal no sentido de o que a gente busca como modelo, mas também ideal no sentido de idealizada, ou seja, essa cidade, essa perspectiva só existe no mundo das ideias, só existe na matemática que gerou ela aqui nessa tabuinha. Ela não é a representação de uma cidade real, de uma cena real. Todos esses edifícios aqui são edifícios apenas imaginados aqui nessa tabuinha. Um dos elementos mais claros da revolução da arquitetura foi o abandono total daquela ambição vertical do gótico e todo o abandono que o gótico representa da arte antiga, da arte clássica, grega e romana, e um resgate daquela antiguidade. Ela vai aparecer, por exemplo, no abandono do arco ogival e no resgate do arco romano, do arco semicircular. Um dos primeiros lugares onde isso foi feito de maneira sistemática foi aqui na reforma da Ospedale degli Innocenti, Hospital dos Inocentes seria o termo em português, mas é mais um asilo para crianças, né? um orfanato, melhor dizendo. Então a gente tem as colunas de inspiração romana, né? Colocadas aqui nessa fachada, encimada por essa linha de arcos que atravessa toda a estrutura. Quando a gente se coloca nessa varanda e olha ela, né, de um lado ao outro, surge uma estrutura aqui que é interessante a gente observar. Que medida o artista usou para construir isso? Observe que a altura da coluna ela é igual
a distância da coluna até a parede e ela é igual à distância de uma coluna até a outra. Significa que cada módulo desse, feito por uma coluna, tá? A distância até a parede e até a outra coluna, cada espaço desse forma um cubo. Um cubo, como a gente sabe, é uma figura geométrica que tem largura, altura e profundidade idênticas. Mas quando a gente chega nessa varanda e se coloca numa ponta, essa sucessão de cubos se transforma numa espécie de pirâmide, onde eu tenho aqui visto a base e toda essa estrutura converge para um ponto lá naquele outro lado. Então, uma coisa que é sutil na arquitetura gótica se torna muito importante na arquitetura renascentista, que é a ideia de horizontalidade, né? A gótica ela tem a predominância da verticalidade, a arquitetura renascentista ela resgata a horizontalidade que a gente tinha na arte grega, na arte romana, e na verdade até acentua ela. A gente vê isso aqui no interior dessa igreja. Essa é uma igreja também do Brunelleschi, do mesmo arquiteto, Filippo Brunelleschi, um dos mais importantes do início do Renascimento. E ela é uma igreja de São Lourenço. Observem que a planta da igreja é a mesma planta da igreja medieval, da igreja gótica. A gente tem uma nave central mais alta, com janelas acima dos arcos. A gente tem duas naves laterais mais baixas e a gente tem lá na frente, atravessando transversalmente, o transepto, né, o braço da cruz, e tem a ábside, a parte do altar, ou atrás do altar, que continua lá para trás. Então a gente tem essa forma de cruz grega mantida, uma nave central mais alta, duas naves laterais mais baixas, toda a estrutura básica de uma igreja medieval, de uma igreja românica ou de uma igreja gótica. Mas a gente observa que o resultado é diametralmente oposto. Em vez da acentuada verticalidade que a gente tem numa igreja gótica, aqui a gente tem a horizontalidade. A gente tem essa sequência de colunas. Os capitéis dela formam uma linha que vai direto em direção ao altar. A gente tem a linha do piso, essas linhas horizontais, essas traves aqui sobre a nave lateral, ou mesmo essa linha aqui na base das janelas, todas convergem para lá. O teto em abóbada da nave central foi substituído por um teto plano em madeira. Ele tem um telhado aqui por cima e tem essa estrutura de madeira fazendo uma cobertura horizontal, o que remonta, novamente volta, a uma coisa que a gente tinha na arte romana, né? Desses tetos planos em algumas situações. A gente tinha tetos em abóbadas, em estruturas muito amplas, mas tinha esse teto plano em estruturas menores. Aqui no cruzeiro, no cruzamento da nave central com o transepto, a gente tem uma cúpula, aqui no caso, né? O Brunelleschi usa aqui uma alternância de pedras claras e escuras que acentua a ideia de desenho. É como se a gente estivesse olhando um prédio desenhado mais do que um prédio construído. Então, ao botar paredes brancas com essas colunas e arquitraves de uma pedra acinzentada, ele faz com que a gente perceba claramente um desenho, como se fosse um desenho em perspectiva. Quando a gente entra pela porta da igreja e olha uma igreja com essa horizontalidade acentuada, uma coisa que vai acontecer é essas linhas vão convergir para um objeto que está reto na sua frente, que é o altar. É como se toda a arquitetura aqui reforçasse e reafirmasse o altar como lugar principal dessa igreja, o que obviamente vai reforçar, é uma arquitetura muito colocada a serviço de uma afirmação das pessoas que estão aqui na igreja rezando a missa, no caso o padre,
como representante da divindade. A própria arquitetura ressalta essa construção, essa estrutura. Um outro arquiteto muito importante do início do Renascimento também, quando essas formas estão sendo descobertas e modificadas, é o Bramante, o Donato Bramante. Aqui a gente já está em 1500 e é uma reforma que ele fez, uma construção que ele fez no pátio de um convento ao lado de uma igreja em Roma, muito peculiar, chamada Santa Maria della Pace, Santa Maria da Paz. Aqui a gente tem um conjunto de arcos ao redor de um pátio. Esses arcos têm junto com eles colunas, aqui no caso colunas jônicas embaixo. A gente percebe aqui pelas volutas, né? Na verdade pilastras mais do que colunas. E no andar de cima a gente tem pilastras e colunas coríntias. O que tem de interessante aqui é um ritmo que ele dá utilizando o arco, que era uma estrutura romana típica, assim como essa arquitrave reta. O arco ele pode cobrir essa área maior aqui do vão tranquilamente, porque ele tem essa estrutura, como a gente já viu, de jogando o peso para a pedra do lado. Essa trave aqui muito grande, talvez ela quebrasse na pedra com o próprio peso. Então ele compensa isso colocando essa coluna central, que é mais fina do que o pilar lateral, e essa coluna central apoiada aqui no centro do arco. O arco vai então distribuir esse peso para o lado, né, pela própria estrutura dele. Esse pátio internamente ele é bastante elegante, né? Tem essa horizontalidade também acentuada aqui por essas traves que a gente tem aqui, né? E pela própria sucessão dos arcos e da coluna lá em cima. É um pátio relativamente pequeno, mas muito elegante, muito interessante, que serviu de referência para vários pátios em vários lugares do mundo. Aqui no Rio de Janeiro, uma referência muito interessante dele é na própria Veiga de Almeida, da Tijuca, o pátio principal que os alunos chamam de bosque, né? Se vocês observarem a arquitetura do pátio principal da escola, do bosque, vocês vão ver que ela é muito semelhante a essas soluções aqui. As diferenças básicas são que, como na Veiga de Almeida a estrutura é construída com cimento, com concreto, o arco, aqui a abóbada de aresta que a gente tem aqui, ela se torna desnecessária, porque ele pode bater uma laje reta, e aqui em cima, como essa viga é de concreto, que é mais resistente que a pedra, ela não precisa dessa coluna central. Então, na Veiga de Almeida, essa laje aqui é reta e não há essa coluna central. Mas a estrutura, de um modo geral, vocês podem olhar, ela é muito semelhante a essa daqui. O Bramante, ele se inspirou na arquitetura antiga para construir esse pequeno prédio, essa pequena capela, que fica no interior do pátio também de um convento, de uma igreja. E ele se inspirou em formas antigas, mas ao mesmo tempo ele conseguiu suplantar as formas antigas e criar uma novidade. Nós vamos ver aqui o que foi. A gente tem aqui um templo redondo com a parte central do templo aqui, né, nesse prédio mais fechadinho, essa colunata circular, as escadarias. Observem que a escadaria ela tem 3 degraus aqui embaixo, mas ela termina aqui num patamar, e só na direção das portas, aqui na frente e lá atrás, é que a gente tem a continuação dos degraus, o que deixa claro que a influência é mais romana do que grega. E também sabemos que é romano a influência, porque apesar do capitel ser dórico, inclusive com métopas e tríglifos aqui em cima,
A base, ela tem base. Na grega, a coluna ela morre direto no chão, né? Na romana, o dórico tem, mesmo o dórico, essa base. Esse prédio central, que é menor do que a largura aqui do prédio, ele é continuado num prédiozinho do segundo andar. Então observem que o prédio do segundo andar, ele é da altura da nave central aqui do prédio de baixo, né? E termina numa cúpula aqui em cima, que também é uma construção, né, que os romanos usavam. Essa ideia de um prédio de 2 andares é enganosa. Quando a gente entra por essa porta aqui, a gente vê que no interior o vão ocupa os 2 andares de altura. Então essa varanda aqui não tem como ser alcançada. Não existe um andar superior ou uma escada que leve a esse segundo andar. Então, internamente, ela tem um único andar. E ela tem uma escada que desce por trás, que leva uma cripta embaixo, que é onde, segundo a tradição, o São Pedro teria ficado aprisionado antes de ser executado, antes de ser crucificado. Então, aqui no lugar onde São Pedro foi aprisionado, foi construída então essa capela, é uma capela em homenagem a São Pedro, em um bairro chamado Montório, né, uma pequena colina de Roma. E essa junção da estrutura aqui do templo redondo, com as colunas ao redor e com esse andar avançado para cima, com essa cúpula, é uma forma totalmente nova que ele fez, inspirada nas antigas, mas que se tornou uma das formas arquitetônicas mais influentes do Renascimento para frente. A gente vê aqui de onde vem a inspiração. Os gregos e os romanos construíam templos circulares. Aqui a gente tem um templo circular na cidade de Delfos, na Grécia, que tem uma estrutura parecida. A gente tem esse salão central, uma espécie de varanda, e a colunata aqui ao redor. Também em estilo dórico, mas como a gente vê aqui sem a base, né, o dórico grego. E essa estrutura teria esse telhado, essa estrutura aqui, nessa reconstituição, a gente teria um telhado assim. Os templos redondos, tanto os gregos quanto os romanos, geralmente tinham essa estrutura do telhado. Assim como o templo grego retangular tinha um telhado aparente, esse também tinha. Então a gente vê que o Bramante só utilizou daqui a estrutura de baixo. A estrutura de cima é totalmente uma invenção dele. Então a gente percebe aqui as diferenças, né? Ele deu uma completude, uma elegância, uma imponência a essa construção que o próprio templo grego não tinha nesse nível. Eu disse que essa forma foi muito influente, né, em termos de história da arquitetura. Ela vai aparecer em vários edifícios. Por exemplo, o Panteão de Paris. A cúpula do Panteão de Paris, ela é claramente inspirada no Tempietto de Bramante, no Tempietto de San Piero in Montorio do Bramante. Assim como também, por exemplo, o Capitólio de Washington. Então, só nesses 2 exemplos a gente percebe a influência duradoura, séculos e séculos depois, dessa solução encontrada por Bramante, aqui de colocar essa cúpula sobre tambor nessa estrutura que se assemelha a um templo circular. Um arquiteto muito importante desse período, aliás, ele foi provavelmente o mais importante dos arquitetos, o mais importante dos pintores, e entre eles, e o mais importante dos escultores do Renascimento, e um dos mais importantes até hoje, é o Michelangelo. Novamente aqui em Florença, exatamente ao lado da igreja de São Lourenço, que o Brunelleschi já tinha utilizado as pedras escuras e brancas, ele utiliza as mesmas pedras escuras e claras aqui para fazer essa escadaria da Biblioteca Laurenciana, da biblioteca que fica ao lado da igreja de São Lourenço. A biblioteca se desenvolve aqui, depois dessa porta, no segundo andar, num salão longo, que é a sala de leitura,
e depois, virando à esquerda, a gente tem as outras salas da biblioteca. Observem aqui na estrutura que ele fez esse salão como se fosse um prédio virado do avesso. Aqui, à esquerda, né, dessa sala, a gente tem o pátio do convento. Então, a escadaria ela não fica no pátio, não fica de frente para o pátio. A gente entra por essa porta aqui embaixo e chega de frente para essa escadaria. Ele ocupou todo o salão com a escadaria, uma escadaria triunfal e muito impressionante. O que a gente tem aqui? Uma sala que ele decora as paredes com esses nichos cegos, dando a impressão de janelas, algumas janelas na parte superior, e esse portal com esse frontão triangular. Ele cria toda uma sensação de fachada de prédio. Então, quando a gente entra aqui, a gente sente, não que a gente já entrou no prédio da biblioteca, mas que a gente vai entrar quando a gente atravessar essa escadaria e essa porta. E nesse espaço pequeno ele conseguiu fazer uma escada que se articula no primeiro lance com uma parte central com os degraus curvos, arredondados, que a gente vê aqui, tá? E degraus retos na lateral. Isso termina num patamar intermediário, que está aqui, onde esses três vãos se juntam. A gente tem essa voluta aqui fazendo a junção, e ele termina agora no resto da escada, que continua curva e que conduz à porta de passagem. A parte central da escada, ela tem esse corrimão, e a lateral, ela tem essa estrutura de degraus de 2 em 2 aqui, como se fossem uma pequena muretinha, dando uma diferença para de lá, dando uma imponência maior na parte central e articulando com a parte lateral. Devido ao grande sucesso de seus projetos arquitetônicos, o Michelangelo ele foi chamado para reconstruir, para fazer um novo projeto da Basílica de São Pedro, em Roma. A Basílica de São Pedro era uma igreja que vem lá do paleocristão, que passa pelo românico e que era muito desatualizada em termos de estilo. Ela era uma igreja medieval que não comportava mais as necessidades do Vaticano. Então eles demoliram a igreja anterior e mandaram construir uma nova por cima dela. Essa igreja nova que foi construída, ela foi objeto de uma espécie de concorrência entre vários artistas. Vários artistas foram convidados a apresentar projeto. O próprio Rafael, pintor, né, apresentou o projeto para ela, mas o projeto selecionado foi um projeto de Michelangelo. Aqui a gente vê a igreja vista de trás, a gente tem a ábside da igreja aqui e o transepto aqui na diagonal. Mas essa igreja, ela não tinha a forma de uma cruz latina, que tem um braço mais comprido, né, a parte central mais comprida. Ela tinha os 4 braços do mesmo tamanho, tá? Uma cruz que tem os 4 braços do mesmo tamanho é chamada de cruz grega. Então o projeto do Michelangelo era o projeto de uma igreja em cruz grega, com uma fachada aqui na frente, né, com a escadaria. Essa parte que a gente está vendo aqui corresponde a essa parte de trás aqui do prédio, né? Então a gente tem uma estrutura fundamentalmente quadrada, com esses nichos semicirculares, mais esse daqui que conduz à entrada principal. Então no original, a igreja terminava nessas 2 torrezinhas aqui, que ficavam aqui assim, tá? Aqui e aqui, né? No projeto original de Michelangelo, da rua, daqui da frente, você vislumbrava bem a cúpula, essa cúpula imponente que ele construiu aqui.
e que remete também ao Tempietto de Bramante, sem seguir de maneira muito fiel. Vocês observam aqui que as colunas aqui elas são mais próximas da parede, não formam aquela varanda ao redor típica, mas ela é também inspirada na cúpula de Bramante. A igreja, em pouco tempo, foi considerada pequena, apesar dela ser gigantesca, pequena para as necessidades da igreja. Então, esta parte aqui da frente, a fachada foi demolida, ou foi retirada do projeto, e foi prolongada essa parte principal aqui, criando, então, uma planta em cruz latina, que a gente vê no aspecto final dela. No projeto de Michelangelo, a fachada terminava logo aqui depois dessas duas torrezinhas redondas, né? Então foi feito uma espécie de puxadinho aqui na igreja, esticando a igreja, e depois foi acrescentada essa fachada plana, que é uma fachada que é super conhecida hoje, mas que de certo modo não conversa com a arquitetura de Michelangelo que está aqui. Ela tem um outro problema, essa fachada. Quando você está muito longe da igreja, você vê a cúpula. Mas essa esticada é tão longa e essa igreja tão grande que quando você está aqui na praça, na frente da igreja, aqui nessa praça, a fachada tampa a cúpula. Então, de perto, aqui da frente, não é possível ver a cúpula ou não é possível ver a cúpula inteira aqui do prédio. O melhor lugar para se ver essa cúpula inteira, por incrível que pareça, é do meio para o fim dessa rua aqui, quando você está tão longe que a fachada diminui em relação à altura do prédio. Ou quando você vê o prédio das laterais, né? Aqui a cúpula de Michelangelo vista de lá do telhado. A gente tem aqui as colunas de base e a gente tem a estrutura da cúpula. A estrutura da cúpula ela é dupla, é como se fossem duas cascas de ovo. A gente tem uma casca externa, que é essa daqui, e tem uma interna, que é a que a gente vê quando está dentro do prédio. Quando a gente está dentro do prédio, a gente vê a cúpula interna. Existe um espaço entre a cúpula interna e a externa. E nesse espaço existe uma escada que vai subindo até chegar aqui nessa parte central que a gente chama de lanterna. E aqui em cima o que a gente vê são pessoas lá em cima na lanterna. Eles chegam até lá subindo pelo espaço entre as duas cascas da cúpula. Isso é o que a gente tem internamente. Aqui a altura do prédio é muito grande e, além disso, ainda tem a cúpula super alta aqui em cima. Para vocês terem uma ideia do que representa essa altura inteira, observem essa construção aqui de bronze. Essa construção, que se chama baldaquino, ela foi feita depois, né, um século depois, por Bernini, e ela tem essa estrutura aqui de bronze, tem a altura de um prédio de 7 andares. Isso para vocês terem uma noção da altura da igreja inteira. Aqui a cúpula vista de baixo. As janelas, a primeira escada acontece em forma de caracol dentro de uma dessas colunas, e quando chega aqui em cima, a gente começa a andar em zigue-zague aqui por cima dessa cúpula central e por baixo da externa, até a gente chegar aqui ao redor dessa lanterna central, que é aquela parte que a gente viu na imagem anterior. Um outro arquiteto importante depois de Michelangelo é o Andrea Palladio. É um dos mais importantes. Ele atuou não em Roma, ele atuou, na verdade, no norte da Itália, no Vêneto, com várias obras, inclusive na cidade de Veneza. Mas ele começou numa cidade pequena, chamada Vicenza, que é a cidade onde ele nasceu. Aqui ele fez um projeto de reforma da basílica da cidade.
Essa basílica aqui, o interessante dela é que ela não é uma basílica igreja, como são os prédios, né, que a gente tem, né, da Idade Média, do românico, do gótico, mas é uma basílica mesmo, como a Basílica Romana. Aqui dentro, no segundo andar, por trás desse varandão, tem um salão enorme, retangular, que é um salão multiuso da cidade. Hoje em dia ele é uma espécie de salão nobre, mas que em outros tempos ele tinha a função própria mesmo de prédio de administração. No andar de baixo funciona uma espécie de mercado, com lojinhas e restaurantes. A gente tem essa varanda circundando o térreo, essa varanda circundando o andar anterior. Essa é uma basílica antiga internamente, bem rústica, que o Palladio coroou, né, construindo ao redor dela esse varandão. Aqui nessa varanda ele utiliza uma forma que foi muito recorrente no Renascimento, mais para frente, que é uma janela central semicircular, ladeada por duas janelas retas aqui. Ele foi um dos principais divulgadores desse padrão, desse módulo, que foi muito utilizado do Renascimento em diante e foi muito influente também na arquitetura, que como ele foi colocado, apesar do Palladio ter sido um dos que mais usou, mas não inventou, nem o outro arquiteto inventou, é até anterior. Tem referências disso na arquitetura romana. Mas como esse outro arquiteto foi quem divulgou essa janela nos seus livros de desenho de arquitetura, um arquiteto chamado Serlio, essa janela ela é mais conhecida hoje como serliana, né? A janela do arquiteto Serlio, mas ela também, alguns chamam de palladiana, mas o nome mais conhecido dela normalmente é serliana. O Palladio ele construiu muitas igrejas em Veneza, mas na região aqui de Vicenza e de outras cidades, ele construiu muitas residências. Aqui a gente vê a casa mais famosa dele, é provavelmente a casa mais famosa do Renascimento, que é a Villa Capra, também conhecida como La Rotonda. Ela é chamada de La Rotonda porque o salão central é redondo, que é o que está aqui debaixo dessa cúpula. Essa casa tem as 4 fachadas idênticas. Então, para os 4 lados, a gente tem esse frontão triangular com essa colunata jônica e com essa escadaria para frente. Essa escadaria ladeada por esses muros dá um aspecto bem romano à casa, lembra a fachada de um templo romano. Essa é uma das construções do Renascimento que mais faz referência à arquitetura romana, à arquitetura antiga. O Palladio construiu muitas casas e muitos dos projetos dele foram compilados em livros depois. E esses livros acabaram servindo como exemplo de arquitetura para vários países que quiseram também, com o tempo, abandonar a arquitetura gótica, a arquitetura medieval, em favor de uma arquitetura que revalorizasse o clássico, né, greco-romano, né, uma arquitetura renascentista. Então, ele foi muito influente fora da Itália, na França um pouco, mas muito na Inglaterra, e criou toda uma arquitetura em alguns países, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que a gente chama de palladiana. A gente vai encontrar, por exemplo, toda a influência que a gente vê do neoclassicismo de Washington, capital dos Estados Unidos, do qual a gente viu agora há pouco a cúpula do Capitólio, é uma influência, direta ou indiretamente, palladiana, que a gente chama, né? Influenciada a partir da arquitetura de Palladio. Na pintura, vamos voltar aqui lá para o início do Renascimento. A perspectiva, quando ela foi descoberta matematicamente, a gente viu aquela taça, né, aquele projeto da taça do próprio Paolo Cello, desse arquiteto aqui, ele era obcecado pela perspectiva e foi um dos primeiros pintores
a utilizar a perspectiva de maneira sistemática nos quadros dele. Aqui nessa pintura, por exemplo, a obsessão de usar a perspectiva para criar uma noção de espaço é tão forte que as lanças caídas no chão, a gente observa aqui, elas estão todas na mesma direção para apontar para uma linha de fuga, para fazer a perspectiva. Inclusive o próprio soldado caído, ele está na mesma direção. Então, ao invés dele fazer um chão da batalha aqui, caótico, como seria um chão de batalha, ele faz esse chão organizado de acordo com uma perspectiva. Ele foi um dos primeiros artistas a utilizar de maneira sistemática a perspectiva em suas composições. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Ele pintou algumas batalhas, né, marcantes, a de Florença, aqui a chamada Batalha de San Romano. Passado o tempo, a pintura ela foi se soltando daquela trava e ficando mais livre um pouco, mas ainda com essa noção de construção do espaço, com na frente, atrás, iluminação. Aqui a gente tem um dos pintores mais conhecidos do fim do século XV, que é o Sandro Botticelli. Aqui a gente tem o Nascimento de Vênus, que é um quadro muito conhecido dele. Os renascentistas, eles tinham uma visão de mundo de que a beleza era uma equação matemática. Então, aqui nesse quadro, a gente vê figuras geométricas ocultas que remetem a essa ideia. A principal dela aqui é a composição triangular. A gente observa que se eu seguir a lateral das pernas e da asa dessas duas figuras aqui que vem, né, que é o vento, né, trazendo a concha, né, de onde nasceu Vênus, eu tenho aqui uma linha inclinada que do outro lado ela se complementa por este braço e essa perna da outra personagem. Então eu tenho aqui um triângulo emoldurado ao redor da Vênus. A Vênus é o eixo central desse triângulo e a base da concha, inclusive aqui, complementa este triângulo. Então essa utilização de retângulos, triângulos e círculos na composição da pintura renascentista é uma espécie de busca de uma equação matemática da beleza. Assim como a perspectiva é uma representação matemática da tridimensionalidade, eles também buscavam uma espécie de equação da beleza. Que a gente vê aqui novamente. A gente observa como essa mesa é frontal, formando um retângulo aqui que engloba as pessoas, como que a perspectiva, assim como a gente via na igreja, conduz para a figura mais importante, aqui no caso, a cabeça de Cristo. Como que Cristo forma aqui no centro um triângulo, claramente, e é um triângulo que a gente vê repetido também. Por exemplo, esses personagens aqui formam um triângulo. Este daqui também um pouco. Este grupo forma um retângulo, esse daqui também forma um retângulo. A gente vê que as figuras geométricas elas estão aqui presentes na composição. As pinturas em parede frequentemente eram feitas com uma técnica chamada afresco, que é você passa gesso num pequeno pedaço do seu trabalho, digamos, você vai pintar a mão de Cristo. Então você passa o gesso nessa área e enquanto o gesso está molhado, você trabalha com uma tinta à base d'água sobre o gesso molhado. A tinta e o pigmento vão penetrar no gesso. Então, essa pintura feita a fresco, porque ela tem que ser feita com gesso fresco, ela não é uma casca por sobre a parede, ela é impregnada na própria parede. As pinturas feitas em afresco, elas duram séculos, mas é um processo muito lento, porque você tem que fazer pedacinho por pedacinho. O Leonardo da Vinci, quando ele foi chamado para fazer a pintura dessa cena da Última Ceia no refeitório do convento aqui da igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, ele quis um processo mais rápido e que desse a ele mais poder.
pensando assim, por que eu tenho que voltar em plena época da tinta a óleo? Por que eu tenho que voltar a utilizar as tintas à base da água e fazer aqueles risquinhos e aquelas pinceladinhas, se eu posso utilizar uma técnica mais sofisticada e mais mista para fazer o trabalho? Então, em vez dele fazer em afresco, ele fez em pintura. E como a pintura é uma casca sobre a parede, ela descascou com o tempo. Então, o estado meio lastimável que se encontra hoje, a Última Ceia, ela se deve ao fato do Leonardo não ter feito isso em afresco, mas ter escolhido as técnicas de pintura mesmo para aplicar aqui. A Mona Lisa, ela é uma pintura a óleo sobre uma placa de madeira pequena, mas ela é adequada para a superfície dela. Ela é um dos quadros mais famosos da história da arte, fica no Museu do Louvre, na França, e ela tem mais ou menos uns 60 centímetros de altura. Ela é pequenininha. Pela fama dela, a gente muitas vezes, quando imagina e não sabe o tamanho, imagina um quadro grande, mas ela não é um quadro grande, não, é um quadro bem pequeno. E é um quadro que também sofreu um pouco com o tempo. Ele passou por algumas restaurações meio desastrosas, ele tem uma pequena deformação de cor dado pelo envelhecimento do verniz, né? Porque as obras a óleo elas recebem um verniz por cima para proteger, só que o verniz amarela com o tempo. Então a gente percebe como que, por exemplo, o fundo do céu não é tão intensamente azul, ele é levemente esverdeado. Esse esverdeado não é do artista, ele é do verniz. O pintor mais conceituado desse período para representar retratos de pessoas, ele não era italiano, ele era do norte, ali da região da Holanda e Alemanha, chamado Hans Holbein, o jovem, que trabalhou também na corte inglesa, na corte do rei Henrique VIII. Aqui o retrato de um alemão famoso, né, Thomas Moros. A gente percebe em que ele consegue trazer para o retrato, e isso foi muito importante, né, muito marcante no trabalho dele, ele consegue trazer para o retrato mais do que uma simples representação dos traços fisionômicos do retratado. Ele consegue trazer a psicologia do retratado, a personalidade do retratado. Isso que fez o trabalho dele extraordinário. Ele pintou vários retratos do próprio Henrique VIII, tem retrato, né? Ele era muito conceituado, muito buscado, e esse é um dos retratos famosos dele, o retrato de Thomas Moros. Mas a obra de pintura talvez mais conhecida do Renascimento é o teto da Capela Sistina. A Capela Sistina é uma capela mandada erguer por um papa chamado Sisto, daí o nome Sistina. Ela é uma pintura feita em afresco, então ele fez realmente aqui, pintando direto no gesso, por isso inclusive que ela está bem conservada. Ela passou por uma restauração há uns 30 anos, mais ou menos 30, 40 anos. Ela tinha muita fuligem preta, né, das próprias velas que eram acesas dentro da igreja e da própria poluição, e passou por uma limpeza geral, né, que resgataram as formas e as cores originais. O que a gente tem aqui é uma parte do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então a gente tem uma sequência, começando aqui, com Deus criando o mundo, criando o universo e separando as águas das terras, aqui criando o sol e separando o dia da noite, aqui criando os astros, aqui criando o homem, Adão, aqui da costela de Adão criando Eva,
Aqui uma cena dupla, como uma história em quadrinhos. Aliás, o teto é uma história em quadrinhos, né? Mas aqui a gente tem Adão e Eva retirando o fruto proibido da árvore e do outro lado, Adão e Eva sendo expulsos do paraíso pelo anjo. E aqui na sequência, a gente vai ter depois a história de Noé, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, a própria arca, né? Com a chuva inundando tudo e as pessoas que vão morrer. E aqui a gente tem a embriaguez e a velhice de Noé. Ao redor, a gente tem profetas da Bíblia e profetisas de fora da Bíblia, que a gente chama de sibilas, e mais um monte de cenas retiradas da Bíblia também, como, por exemplo, Davi e Golias, que a gente tem aqui. Aqui um detalhe mais próximo, em que a gente vê algumas dessas cenas, inclusive com as figuras que são famosas, que são esses nus colocados aqui, que são simplesmente decorativos. E aqui um detalhe da criação do homem, que é também uma das imagens mais conhecidas, mais divulgadas da história da arte. Ao lado da Capela Sistina, uma outra obra muito conhecida também, são 3 salas que Rafael fez os afrescos nas paredes, não de todas, porque Rafael morreu relativamente jovem, então os seguidores dele terminaram o projeto. Cada uma das salas é quadrada e tem 4 pinturas nas paredes, tem 4 afrescos. Esse é o mais famoso deles, que se chama Escola de Atenas, que mostra no alto os filósofos gregos antigos, aqui, né, sobretudo aqui Aristóteles e Platão, e a gente segue aqui com outros filósofos e também com alguns personagens mais modernos, né? A gente tem aqui uma perspectiva interna que remete um pouquinho, lembra um pouco o projeto interno da Basílica de São Pedro, em Roma, né? O interior da própria Basílica é parecido com esse espaço aqui, que, como eu disse, não é um espaço real, ele foi todo construído matematicamente. Em Florença, os artistas eles eram conhecidos por valorizar bastante a forma e o desenho. Em Veneza, era o senso comum de que os artistas valorizavam mais a cor e a luz do que o desenho necessariamente. É uma avaliação um tanto quanto injusta, como se os artistas do norte não tivessem desenho ou não soubessem desenhar tão bem, mas de qualquer forma, sim, eles são grandes coloristas e eles têm um uso da cor e da luz bem mais ousado que os colegas de Florença. Aqui a gente tem um quadro de Tiziano, um dos mais famosos, né, Tiziano Vecellio, um dos mais famosos pintores do Renascimento de Veneza. Essa Assunção da Virgem, ela fica no altar de uma igreja, ela está até hoje no altar da igreja, que é Santa Maria Gloriosa dei Frari. É uma obra imponente, muito grande e muito impactante. A gente tem Maria ascendendo aos céus, indo encontrar o Deus Pai, né, após a morte dela. Então a gente tem a ascensão aqui de Maria acima do resto da humanidade. Aqui um detalhe em que a gente vê a figura de Maria numa nuvem cercada de anjos. A gente tem escultores importantes antes de Michelangelo, como Verrocchio, como Donatello, mas o Michelangelo ele causou um impacto muito grande na escultura, principalmente com duas obras principais.
A primeira delas, que ele fez aqui pouco antes de 1500, que é a Pietà. Pietà, que em italiano significa piedade, é uma representação da cena de Maria recebendo o corpo de Jesus morto depois da crucificação e antes do sepultamento. Ele fez essa escultura e ela foi colocada numa capela. Ela está hoje numa capela da Basílica de São Pedro, em Roma, dentro da própria igreja. E ela causou um impacto muito grande quando ela foi colocada. O Michelangelo era ainda meio desconhecido em Roma, ele já era bastante conhecido em Florença, mas ele era meio desconhecido em Roma. Ele está no começo da carreira dele em Roma. E diz, né, reza a lenda que as pessoas ficavam se perguntando quem era o escultor que tinha feito uma obra tão maravilhosa. E aí ele depois acabou assinando na obra. Aqui a gente tem um detalhe do rosto de Cristo, Cristo morto. A barba é uma barba bem suave aqui no desenho dele, né, no projeto dele, e o cabelo cacheado caindo aqui por trás. Aqui o rosto de Maria, com uma aparente calma, que na verdade não esconde a tristeza, né, de ver o seu filho morto. E aqui onde ele assinou. O corpo de Maria tem essa faixa central aqui no meio, e quando as pessoas ficavam se perguntando quem fez, diz a lenda que Michelangelo voltou em casa, voltou lá, pegou o cinzel dele, voltou lá na igreja e nessa faixa ele assinou: Michelangelo Buonarroti Florentino fez. Ou seja, esta obra foi feita pelo florentino Michelangelo Buonarroti. Buonarrotus em latim, né? E a outra obra impactante, super famosa dele é o Davi. O Davi, como todo mundo sabe, era um jovem adolescente, né, que luta contra um gigante e vence esse gigante ao atingir a cabeça do gigante com uma pedra atirada por uma faixa de tecido ou de couro chamada funda, né? E vence o gigante que estava oprimindo o seu povo, né? Só que o seu Davi, em vez de ser uma estátua pequena como dos anteriores, do próprio Donatello, que é uma estátua pequenininha de 1,5 metro de altura, ele fez uma estátua de 4 metros de altura. Ela é muito grande, é gigantesca. No projeto original, ela seria colocada junto com outros personagens da Bíblia no alto da igreja de Florença, da Catedral de Florença, Santa Maria de Fiore. E como ela ficaria no alto de uma igreja muito grande, ele fez ela com 4 metros para ela poder ser vista do chão. Daí a altura descomunal que ela tem. Mas ela ficou muito bonita, ninguém teve coragem de colocar ela lá em cima e ela foi colocada e ficou durante séculos na rua, na frente da entrada do prédio da administração da cidade, o antigo prédio da administração da cidade, que é o Palazzo Vecchio, o Palácio Velho. Mas hoje em dia ela foi retirada de lá, foi colocada uma cópia idêntica no lugar dela, na rua. Então na rua ainda tem uma cópia dela, e a original foi colocada dentro de um museu que é a Galeria dell'Accademia, que é um dos museus, um dos muitos museus de Florença. Aqui um outro detalhe da escultura, em que a gente vê a tira de couro, a funda, né, segura pelas mãos do Davi. O Renascimento ele teve um impacto muito grande na cultura da época.
ele é fundamentalmente um movimento florentino, um movimento italiano, melhor dizendo, e que acabou se espalhando um pouco depois para o resto do mundo, mas nos outros lugares ele acabou se misturando com os outros estilos ou chegando bem tardiamente nesses outros lugares. Mas do modo como a gente conhece, ele é mais fortemente um movimento italiano. E essa foi a nossa apresentação do Renascimento. Na próxima aula a gente vai ao Barroco.